Ambição é uma palavra curiosa. Quando a gente fala de homens, ela costuma soar como uma virtude. Quando a gente fala de mulheres, ela quase sempre vem acompanhada de desconfiança, julgamento e medo. Mulheres ambiciosas são chamadas de frias, interesseiras, arrogantes e difíceis. São aconselhadas a maneirar, a não parecerem demais, a não quererem tanto. Hoje no Valente Cast a gente vai fazer uma pergunta simples, mas nada confortável. Quem tem medo de uma mulher ambiciosa? E por quê? A Jéssica Castro é advogada, mentora de advogadas, empreendedora e, pra mim, é a personificação viva da palavra ambição. Não aquela ambição caricata, vazia, mas sim a ambição de quem sabe o que quer e como construir com estratégia e sem pedir desculpa por desejar mais. Jéssica, muito obrigada por ter por ter vindo. Nossa, eu fiquei muito feliz que você topou gravar esse episódio que a gente já tá tentando gravar faz algum tempo, né? E, gente, assim... Aplausos pra essa mulher, porque ela veio depois de um voo pra Nova York, então assim... Achei chique. Tá vendo? Dá pra entender um pouquinho porque a gente tá falando sobre a ambição. Mas a verdade é que assim, Jéssica, eu já te conheço faz quase 3 anos, que a gente... Comecei a fazer a mentoria com você e te admiro imensamente. E queria trazer você pra falar sobre esse tópico, porque quando a gente fala sobre ambição, tem uma carga muito pesada na palavra, né? E acho que ver mulheres como você que bancam a própria ambição, os próprios desejos, as próprias vontades, é muito importante pra todas nós, pra que a gente entenda que, cara, a gente tem esse direito de sonhar, de querer mais, de ir mais longe. E eu quero entender, assim, primeiro de tudo, para as pessoas terem um contexto, quem que é a Jéssica, de onde que a Jéssica veio? Nossa, eu tô achando engraçado que eu acho um tema muito diferente e um tema que eu conversei com 2 pessoas nos últimos tempos, assim, super diferente. Inclusive, eu tive uma conversa com uma pessoa que trabalha comigo, a gente tava na estrada. E foi exatamente sobre ambição, achei muito legal. E, assim, muito obrigada pelo convite, porque eu tava, assim, apaixonada por esse podcast, tava ouvindo ali dentro do grupo, toda vez que saiu um episódio novo, tava muito apaixonada. Eu falei, ai, meu Deus, agora eu tô me achando. Imagina, eu fico honrada de ter você aqui. Ai, mas quem é a Jéssica? É uma pergunta curiosa e é uma pergunta que eu sempre penso sobre quem é a Jéssica. Por quê? Eu cresci num contexto muito diferente da minha vida de hoje. Completamente diferente. Só que o que me fez mudar de contexto foi justamente a minha ambição, porque eu queria mais da vida. E, gente, anos de terapia, né? Anos de terapia. Amém, pelo amor de Deus. A gente aprende muita coisa. E na terapia, a minha terapeuta um dia falou comigo, você deu um basta aos 5 anos. E eu falei, oi? E aos 5 anos eu tracei um plano na minha cabeça, assim. Eu falei, eu preciso seguir por aqui. Aos 8, alguém me falou, advogado fica rico. Cara, você tá de brincadeira comigo. Juro? Não sei quem. Mas quando você tinha 5 anos, o que aconteceu? Por que você falou, não, eu quero mais? O que aconteceu? Diferente. Na verdade, era vendo as coisas acontecendo. Então, assim, a realidade da minha família era muito diferente da realidade da minha outra família, assim. A condição do meu pai e da minha mãe era muito diferenciada. Então, como eu via pessoas tendo mais, eu falava, mas eu queria mais. Então, eles sempre me deram tudo dentro do contexto deles, mas eu queria mais do que o contexto deles podia me dar. Então, eu já sabia que eu queria mais ali. E quando a gente fala do mais, a gente não tá falando de dinheiro necessariamente, né? Não. A gente tá falando de acesso, de experiências, de, enfim, tranquilidade, né? Que são coisas que, obviamente, vêm com dinheiro, mas não só, né? Possibilidades. Exato. Era isso, eu queria ter possibilidades na vida. E aí, aos 8 anos, alguém virou pra mim e falou assim, advogado fica rico. Grazi, não sei de onde, como, porque eu não sei. Eu só sei que com 8 anos eu falei, bom, então o que eu preciso? É ficar rico? Então eu preciso virar advogado. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou fazer ensino médio, vou fazer ensino fundamental, vou fazer ensino médio, vou fazer vestibular, vou virar advogado e vou ficar rico. Pra mim era muito linear. Era muito fácil. Muito tranquilo. Mas nesse caminho também eu tive pessoas que foram me mostrando mais da vida. Então eu namorei um rapaz que a mãe dele, assim, pra mim era espetacular. Ela foi me mostrando coisas, ela me deu acessos, ela me levou a lugares. É o que a gente tá falando que não é o dinheiro. Então uma coisa simples, ela me levou pra praia. Ele me proporcionou comer um McDonald's. Tipo, sabe? Era um negócio que só experimentar. E isso eu tinha 17 anos. Só que era isso. Eu comecei a acessar coisas e comecei a ver possibilidades. Porque eu acredito também que a nossa ambição e o que a gente deseja só vai onde a gente consegue ver. Com certeza. Então eu comecei a conseguir ver coisas. E dali pra frente, menina, foi só a ladeira acima. E daí, hoje em dia, você, além de advogar, você também tem uma mentoria para advogadas, não é mesmo? Que eu fiz, inclusive.
Sou uma grande divulgadora, diga de passagem. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a nossa ambição só vai até onde a gente pode ver. Eu imagino que você já mentorou muitas mulheres, né? Acho que a gente tá falando mais de 100 com tranquilidade, né? Não, mais de 400. Meu Jesus, tá. Mas Se então... bobear mais, hein? E quando a gente fala nessas mulheres, eu imagino que muitas delas chegam com essas limitações de não consigo nem querer mais porque eu não sei o que querer, eu não tenho coragem de olhar pra frente, né? Como que você percebe esse processo nas suas mentoradas? Isso hoje, Grazi, é muito legal de ver, porque eu vejo que hoje, no contexto que a gente vive, às vezes falta só alguém pra poder virar pra pessoa e falar assim, vai lá, sabe? Eu tô te vendo, você vai conseguir. Você é boa, cara, vai! Tem uma mentorada que ela, nesses últimos tempos, ela conheceu 8 países e ela ficou viajando pra fora, assim, em 2 meses ela foi pra vários lugares. Quando ela entrou na mentoria, ela virou pra mim e falou assim, Jéssica, eu só tenho dinheiro ou pra comprar um carro, que é o que eu preciso pra trabalhar, ou pra entrar na mentoria, mas eu vou entrar na mentoria. E aí, quando ela entrou na mentoria, o trabalho com ela foi todo de, vai, você consegue. Continua, não para, dá pra fazer, dá esse passo aqui, sabe? Investe mais nisso aqui, faz mais, você vai dar conta, vai conseguir. E aí um dia, um sábado à noite, eu tava em casa, ela me mandou uma mensagem e falou comigo, eu tô chorando aqui agora, porque ninguém nunca acreditou em mim. Mas você acreditou. Então eu vejo a diferença que faz na vida, principalmente das mulheres, porque a gente já é tão desacreditada, a gente tem que ficar se provando o tempo todo. Quando alguém fala assim, vai que eu tô te vendo, e eu vou ficar feliz na hora que isso acontecer. Vai lá que eu tô te vendo. E ela falou, ninguém nunca da minha família falou comigo ou me apoiou de alguma forma. Então eu acho que hoje, dentro da mentoria, é muito mais sobre isso. É sobre olhar pra pessoa e falar, eu acredito. Porque eu acredito mesmo que a gente dá conta. Só que às vezes a gente vem de contextos, acontece coisas, a gente é tão desacreditado que às vezes a gente olha e fala, será que eu dou conta mesmo? Mas dá. Sim, e a gente não se dá muitas vezes o direito de sonhar, né? De pensar, cara, ok, eu posso sair do emprego que eu sou infeliz pra ir pro emprego ou construir um negócio que eu vou ver perspectiva. Eu acho que a ambição perpassa pequenas decisões também, né? Não é só sobre coisas megalomaníacas, não é tipo, eu vou ficar multimilionário. Não, às vezes a ambição é literalmente falar, eu não quero mais trabalhar 16 horas por dia. São decisões muito minúsculas, né? Mas que impactam diretamente na nossa rotina, mas a gente tem que bancá-las, né? Super. E isso é a dificuldade. Super. Pra mim, tem uma coisa que vale mais do que o dinheiro, assim. Pra mim, isso vale mais do que qualquer coisa. E eu vou sempre tomar decisões que vão na frente do dinheiro, por exemplo, que é a minha liberdade. Isso aí, pra mim, assim, eu não negocio. Pra mim, eu ser livre, eu mandar no meu nariz, eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, isso pra mim não tem preço. E eu sempre fui a pessoa da segurança. Eu sempre precisei me sentir segura nas coisas. Por mais que às vezes eu me jogue de um prédio, eu precisava saber ao redor qual era a decisão que eu ia tomar. Então, quando eu decidi empreender, eu tinha isso pra mim. Eu falava, eu vou ter o meu próprio negócio, porque se eu quero segurança na vida, eu não vou me mandar embora nunca. Então, se eu acredito que eu sou capaz de me proporcionar a segurança que eu sempre quis. E aí eu fui trabalhar pra mim. Cara, e eu acho que isso é muito importante que você falou, né? Que você falou, eu quero segurança, mas eu sou capaz de me jogar de um prédio. Não são coisas que são completamente dissonantes, né? É muito importante, principalmente acho que na vida do empreendedor, né? Que é uma pessoa que vai... assim, empreender no Brasil não é nada fácil, né? Mas quando a gente fala de variabilidade no mercado, política externa e interna, a gente precisa construir um arcabouço que nos dê segurança pra gente tomar decisões mais robustas. Então, acho que as pessoas precisam entender que assumir riscos não é fazer maluquice. Sim. Porque isso confunde as pessoas também. Sim. Elas acham que, não, eu vou simplesmente... Falando do que a gente já falou, né, de largar o emprego CLT, por exemplo. Eu vou largar o emprego CLT da noite pro dia. Calma, não é assim que funciona. Vamos se planejar, vamos pensar num passo a passo. O que você espera pra sua vida? Porque não adianta também você largar o emprego CLT e falar, vou ficar desempregada. E vai viver de luz. Não tem como, né? A gente precisa ter perspectivas. E como que você, assim, pensando nessa perspectiva de já mentorei essa quantidade bizarra de mulheres, como que você entende que é o seu papel em ensinar as pessoas a encontrarem o caminho delas? Acreditar. Sério. Eu acho que é uma coisa tão pequena, mas tão grande ao mesmo tempo, porque quando a pessoa, ela dá o primeiro passo, por exemplo, quando ela procura uma mentoria. Ela já deu o primeiro passo, ela já quer um direcionamento. E às vezes o meu direcionamento, ele é muito mais, eu acredito. Eu sei que dá, porque eu já fiz tanta coisa. Então assim, eu sei que se a gente
acreditar que pode. E se a gente olhar para aquilo ali e for responsável na hora de fazer, aquilo ali vai dar e a gente vai chegar em qualquer lugar. E você sempre se permitiu sonhar grande ou é algo que você teve que trabalhar na sua cabeça? Não. Até quando eu achava que eu tava sonhando grande, eu via que eu não tava. É muita terapia. Por quê? Tem uma coisa que eu vi que é, dependendo do contexto de onde a gente sai com várias limitações. Que foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro e a conseguir conquistar as coisas que eu queria, eu tive depressão. Por quê? Porque aos 28 anos eu comprei um apartamento, eu tinha casa, eu tinha dinheiro investido, eu comprei um carro. Aquilo pra mim era o auge da vida, porque eu andava a pé, eu não tinha dinheiro pra pagar meu ônibus, eu morava em república e dividia apartamento com mais 4 pessoas. Então, quando eu cheguei lá, assim, que eu falei, não, isso aqui era o meu plano master de vida, eu só sabia ir até aqui. Foi quando eu tive depressão, porque eu me senti desconectada da minha casa, parecia que eu tava fazendo coisas que eu não podia fazer, eu tava, assim, experimentando coisas que eu não podia experimentar. Então, pra mim, pagar uma conta de, sei lá, gastei R$200 num restaurante, era um motivo de morte, assim. Eu me sentia tão mal. Então, é uma permissão que eu não tinha pra ir a mais. E só fazendo muita terapia que eu fui quebrando isso pra poder aprender que era diferente. E isso que você tá falando é muito interessante, né? Porque a gente, obviamente, eu acredito muito no poder de ter mentores na vida, sejam eles pagos ou não. Às vezes um mentor seu é um tio seu, ou às vezes alguém que você confia naquela estratégia de negócio. Mas, cara, a terapia é algo tão importante. Porque você vai conseguir entender coisas muito profundas sobre você que às vezes vem de um trauma, vem de uma experiência negativa que você nem sequer se lembra, né? E as coisas vão se ajeitando e a gente tá num processo contínuo de aprendizado, né, nessa vida. Então, até pra ter coragem de bancar nossos próprios sonhos, pra correr atrás e também pra ter clareza do que a gente quer, né? Porque isso é muito difícil. As pessoas, eu vejo isso com muita frequência. Os meus amigos que ainda estão numa vida de trabalhar para outras pessoas chegam pra mim falando, Grazi, mas eu quero ter o que você tem, eu quero ter a vida que você tem, mas não tem clareza do que é isso, tá? Eu quero ser empreendedor. Beleza, mas você tá disposto a trabalhar durante um bom tempo da sua vida, horas, assim, sinistras pra conseguir botar o seu negócio pra rodar? Você tá disposto a obter conhecimento pra isso? Porque, cara, eu venho de uma família que não tem empreendedor. Eu sou a primeira pessoa que empreende na minha família. Não tenho nenhum advogado na família. Então, assim, eu não tinha ninguém pra bater no ombrinho e falar assim, me ajuda com isso. Então, acho que vem num contexto de ver, achar bonito, mas não saber nem o que é, né? De, enfim, não ter clareza sobre os próximos passos, né? E eu falo também que eu acho que é conseguir bancar a decisão. Bancar aquilo que a gente quer. Porque não é fácil. A vida do empreendedor, ela é linda. Eu tava em Nova York agora. Ok, maravilha. Fiquei 2 semanas fora. Maravilhosas. Fiquei 2 semanas no escritório funcionando, tava tudo maravilhoso. Mas se der tudo errado, eu tenho que pagar o salário de todo mundo do meu bolso. Na hora que o cliente tiver um problema, eu tenho que aguentar a pressão. Se o escritório cometer alguma coisa, um erro, eu tenho que bancar isso. Então, são decisões que a gente vive o tempo todo que você precisa falar, olha, eu dou conta disso aqui, porque tem gente que não quer. Você quer, eu ouço muitas pessoas falando, eu não quero um cliente me incomodando, sei lá, fora do horário, final de semana. Você trabalha com uma área que às vezes vai acontecer alguma coisa que seu cliente vai precisar falar com você, e aí, como é que vai ser? Mas você tá disposto a fazer isso? Eu tô disposta a fazer isso. Eu tava conversando com um cliente em Nova York, fechando o contrato, mandando pra minha equipe e as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho ruim? De jeito nenhum. Eu gosto disso. É o que eu sempre tive clareza que eu queria ser livre. E pra mim, o caminho da minha liberdade é esse. Então, eu tenho o ônus e o bônus disso. Sim, e em relação ao ônus, você disse sobre, se tudo der errado, tem que tirar do meu bolso, né? Eu vejo isso também, o lado negativo do assumir riscos, que as pessoas veem com muita cautela, né? Então, por exemplo, quanto mais alto o seu voo, maior pode ser a sua queda. Sim. Como lidar com esse medo? Lidando. Vivendo mesmo. Não para pra refletir, só vai. Muitas coisas eu faço assim. Muitas coisas, às vezes, eu falo, não dá pra pensar. A minha cabeça, ela funciona de um jeito assim. Tudo que são grandes decisões, eu demoro a tomar essas grandes decisões. Eu penso sobre essas grandes demissões. A cabeça do capitalista. Mas quando eu saí, por exemplo, no meu escritório no ano passado, que eu larguei a minha sociedade, eu levei 2 anos pra tomar essa decisão.
Não foi assim de uma hora pra outra, mas na hora que eu saí também, eu brinco, eu falo que muitas coisas na minha vida não tem volta, mas não tem volta porque foi todo um processo pra chegar naquilo ali. Existe muita racionalidade por trás, né? Muito, muito. O ser humano racional. Mas muita coisa eu só faço. Muita coisa eu não paro pra pensar assim de, nossa, isso aqui. Não, eu vou lá e vou fazer, depois eu vou ver como que aquilo ali vai se desembolar. Mas muita coisa eu só faço. Agora o risco, por exemplo. Quando eu tava em Nova York, a primeira coisa, quando eu falei, eu vou tomar um risco no escritório, eu fiz um seguro. Por quê? Menina, fiz esses dias também, falei, acho que é importante. Crescer dói. Sim. E crescer, você tem que sair ali de achar que você faz melhor do que todo mundo, que é só você que entrega desse jeito. E você passar para outras pessoas é um risco mesmo. E são pessoas que vão assumir risco junto com você, mas no final é você que vai pagar. Aí eu tava trabalhando num processo milionário mesmo, milionário do escritório, e aí lá em Nova York eu falei com o Murilo assim, eu vou aumentar o seguro do escritório. Então eu lido com os riscos, lido com as grandes coisas, me cercando de coisas que estão ao meu alcance, porque eu não quero diminuir meu risco. Eu sei que quanto mais eu crescer, mais eu vou assumir risco, mais coisa vai chegar, mais problema eu vou ter, mais coisas vão acontecer, e aí o que eu posso fazer para eu ficar mais feliz? O que eu posso me dar de segurança enquanto isso? Fazer um seguro. Eu só consigo pensar naquela musiquinha do TikTok do só quem se arrisca merece viver o extraordinário, sabe? Mas eu acho que essa é a lógica, né? Porque se você, enfim, você quer viver uma vidinha que nada vai dar errado, você não vai tomar nenhuma decisão. Você não vai até a esquina, porque no caminho até a esquina alguém pode te esfaquear, pode roubar seu celular, assim. Exato. Queridão, se quer viver, vai ter que ser com risco mesmo, não tem pra onde ir, né? Exatamente. O Murilo um dia falou um negócio comigo, gente. O Murilo é meu marido, a gente tá conversando um dia. Eu falei assim: o que você acha que separa as pessoas que realmente vivem uma vida acima do extraordinário? Porque eu falo, eu já acho que eu vivo uma vida tão extraordinária, eu já gosto tanto da minha vida, que eu falo, o que você acha que as pessoas vivem acima? O que é isso aqui? Aí o Murilo falou, acho que é a capacidade da pessoa de correr risco. Então, por exemplo, tem risco que eu não dou conta. Ainda. Tem risco que eu ainda não tô preparada pra assumir. Tipo, se você me der um risco de tudo ou nada, eu não vou fazer, vou trucar esse negócio. Não vou. Um risco de tudo ou nada, vamos agora ou não vamos. Então, por exemplo, quando eu fui, como é que eu penso nesses riscos? Eu queria sair do associado. E o que eu poderia fazer pra sair do associado? Eu lembro que na época eu ganhei uma rescisão de 7 mil reais, um sonho. Eu gastava 3 por mês. Falei, bom, se tudo der errado em 2, vou ter que voltar trabalhar pros outros. E aí eu fui com tudo que eu podia. E eu sabia, falei, ó, se tudo der errado, eu vou voltar a trabalhar pros outros. É o máximo que pode acontecer. Ano passado, pra mim, e lá atrás eu não tinha nada. Eu brinco, eu falo que acho que uma das decisões mais difíceis que eu tomei foi quando eu decidi largar minha sociedade, porque a gente tinha um escritório milionário, com mais de 1.500 clientes no Brasil inteiro. Eu tinha 2 sócios, tudo performando, equipe redondinha, várias pessoas que a gente gerenciava e tal. Um dia, 2 anos depois, eu cheguei e falei, não quero mais. Quero mudar tudo. Mas o que eu fiz? Eu fiz um raciocínio. Eu falei, quem tem o maior ativo aqui? O que eu posso fazer? E aí vem uma parte de posicionamento digital. Por quê? Também eu sempre fiz o que eu preciso fazer. Então, na hora que tá todo mundo discutindo, será que alguém vai me julgar? Será que alguém vai falar? Eu não quero saber. É isso aqui que faz? Então eu vou fazer. Então eu comecei a produzir conteúdo em 2017. Quando eu fui sair do escritório, eu falei, cara, eu vou embora com o meu ativo. Amanhã eu tenho cliente. Por quê? Minha cara tava na internet todo dia, eu tava dando minha cara pra bater. Fiz reels que deu hater, que deu gente que elogiou, mas eu não tô nem aí. Porque o meu risco dentro do meu negócio, o meu calculado, isso é o que eu preciso passar pra chegar onde eu quero. E pronto. Eu acho que eu já comentei essa história com você também, né? Eu venho de uma faculdade de direito muito tradicional, né? Que as pessoas têm uma cabeça muito engessada, muito da advocacia tradicionalíssima. E eu me formei em 2020, abri escritório no comecinho de 22, depois de já ter passado esse ano de 2021, arriscando empreender, mas ainda sem botar a cara no mundo. E quando eu abri o escritório, eu recebi comentários surreais, não pra mim diretamente, né? Porque as pessoas nunca têm coragem de falar isso na nossa cara, tipo, ai, tadinha, será que ela não tá conseguindo emprego? Ai, mas coitada, né? Poxa, que vergonha, se acha muito de achar que ela tem culhão pra bancar um escritório 1 ano de formada. E são essas pessoas que hoje em dia eu escuto falando, nossa, que legal que você construiu, né? Que massa. Até mesmo fazer vídeo, né? Eu faço vídeo desde o dia 1 do escritório, assim, pra mim sempre foi importantíssimo. Posicionamento digital, estar presente nas redes sociais, porque eu entendi uma coisa que eu achava que era básica pra todo mundo da minha geração, que é, tá tudo na internet.
Primeiro que advogado não pode fazer propaganda, né? Então não é como se a gente conseguisse colocar um banner na frente do Ibirapuera e falar, me contratem. Não dá. Então, assim, a gente tem uma vitrine virtual disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que o mundo inteiro consegue acessar. Maior avenida do mundo. Então, me parece óbvio que produzir conteúdo pra internet é uma forma extremamente barata, porque no final das contas só precisa de você, um celular e olhe lá, né, pra começar, de você captar cliente. E as pessoas ficavam, não, nossa, meu Deus, blogueirinha, né? E isso nunca me parou nem por um segundo, né, de fazer o que eu achava que fazia sentido. E hoje a gente é atualmente o maior escritório de advocacia feminista de São Paulo. Em breve, se Deus quiser, do país. Mas é isso, né? Passei pra essas pessoas, passei vergonha, pra mim eu tava fazendo o que eu tava acreditando, né? Isso era o mais importante. Eu sabia que eu só ia dar certo se eu fizesse acontecer. Não tem ninguém por trás de mim. E quando eu abri o escritório, no dia 1 eu já sabia, não tem como dar errado, não tem a possibilidade de falhar. Não tem nem vai dar certo, vai dar certo de qualquer jeito, não interessa. E isso eu acho que é importante, porque se eu não tivesse dado certo como advogada, ia dar com qualquer coisa, porque eu não tem tempo ruim, cara. Ia fazer qualquer coisa, ia trabalhar como editora de vídeo, ia trabalhar como vendedora, em farmácia, não interessa. O importante é, se você se dedica de alma, de corpo inteiro, vai funcionar. Exato. Eu acho que a mentalidade toda da vida, de quem dá certo e quem não dá certo, e quem tá patinando é acreditar que aquilo ali é isso. Uma vez eu li um livro, eu não lembro mais qual que é o livro, mas quando eu tava todo nesse processo, eu escrevia muito em quadrinhos, quadrinho que eu tinha no quarto, e aí um quadrinho ele falava que é uma história isso, que as pessoas chegaram numa ilha e elas tinham que ganhar a guerra. E qual que era a única coisa que podia fazer? Queimaram todos os barcos, porque era a única forma, ninguém ia conseguir sair dali de alguma forma. E às vezes eu vejo muita gente em cima do muro de, eu vou fazer isso aqui. É tipo a transição do associado para o advogado empreendedor. Eu vou ficar aqui, vou ficar fazendo por fora. Mas não vai, não funciona. Tem que jogar de corpo e alma. Tem que fazer de corpo e alma, tem que entrar naquilo ali de corpo e alma e não pode tomar outra opção, porque senão é sempre mais ou menos, e coisa mais ou menos não funciona. Sim. E teve algum momento que você teve medo de parecer ousada demais pra quem tava te vendo de fora? Já. Porque eu sempre me senti pensando fora da casinha. Eu sempre me senti dessa forma. Na minha adolescência, depois eu fui crescendo, eu sempre me senti meio fora da casinha. Eu queria coisas. E eu tenho uma coisa também, Grazi, que me faz me sentir mais fora da casinha ainda, porque eu tenho obsessão pelas coisas que eu quero. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso fenomenal. E é obsessão mesmo, sabe? Eu não consigo parar quando eu quero alguma coisa. Então, quando eu estava na escola, eu falei, bom, eu preciso ter boas notas, eu preciso fazer isso aqui, então eu vivia para estudar. Quando eu cheguei na faculdade, eu também vivia para estudar. Então eu trabalhava, eu precisava trabalhar para poder ajudar meu pai a pagar minha faculdade. Então, assim, eu não podia me dar os luxos de final de semana. E eu me lembro, por exemplo, de uma vez umas amigas minhas irem pro shopping e falar, vamos! E eu falava, não posso, eu tenho prova essa semana e eu só consigo estudar essa semana aqui, agora no final de semana. E todo mundo falando comigo, não, vamos! Eu falei, gente, não tem outra opção, tem que ser agora. Quando eu passei na prova da ordem, eu fechei a prova da ordem. Mas por que eu fechei a prova da ordem? Porque aquilo ali era minha obsessão. Eu sabia que eu precisava daquilo ali pra eu fazer qualquer coisa. Então eu abri mão de tudo. Eu parei 3 meses da minha vida pra viver aquilo ali, porque eu falei, eu vou fazer isso aqui, acabou. Aí eu vou pro próximo passo. Então, todo mundo sempre chegou pra mim e falou assim, essa menina é normal. Meu pai outro dia virou pra mim e falou assim, falei com ele, pai, eu tenho que trabalhar porque eu quero andar de BMW, eu quero viver fora do país, eu quero fazer isso. Aí meu pai falou pra mim, mas pra que trabalhar tanto? Falei, porque eu sou cara. Então você vê, até o meu pai acha que eu tô usando demais em muitas coisas. Então às vezes a pessoa fala, mas pra que isso tudo? Por que você não pode, já não tá bom, você tem uma vida tão boa? E eu falo, cara, porque se você soubesse o que tá dentro da minha cabeça, se você visse os meus planos. As pessoas me perguntam, né, mas o que você vai fazer agora? Quais são os seus planos? Onde você vai parar? Daí eu falo, eu quero tudo. Eu brinco aqui, eu quero comprar esse prédio inteirinho, vai ser isso. E acho isso, assim, muito importante, né, porque eu brinco, né, não vou comprar o prédio inteiro, não, nem acho que tenha necessidade. Mas quem sabe você não vai montar um complexo do escritório inteiro aqui? Mas acho que, de certo modo, a gente tá sempre se justificando pras pessoas, né.
Ainda hoje você sente necessidade de se justificar? Ou hoje em dia você já consegue falar, é isso, ponto que acabou, gostou, não gostou, paciência? Eu me sinto menos. Vou falar que tô completamente isenta? Não. Tem coisa que ainda eu dou aquela olhadinha. O que eu faço eu olho, mas eu não paro. Eu olho, eu dou aquela olhadinha, mas eu sigo, independente de. Eu tento me justificar em algumas coisas, faço isso em alguns momentos, mas quando eu me policio, eu falo, pra quê? Ninguém tá pagando um boleto meu. Ninguém tá fazendo nada pra mim. E aí eu passo pelo aquilo ali. E também saber pra quem, né? Porque a gente não dá explicação pra todo mundo. Tem pessoas que a gente, obviamente, se sente mais à vontade pra expor nossos motivos, como, por exemplo, pessoas que a gente ama muito, nossos parceiros, amigas próximas, pai, mãe, algum irmão, mas... Cara, o Zé que vai comentar no teu post não é uma pessoa que faça sentido você ficar ali suando frio pra se justificar, né? Isso aí é uma coisa que eu não ligo. Da internet, também não, cara. realmente. Nossa senhora. Nossa, Grazi, agora que eu tô gravando o vlog, tem hora que eu tomo uns haters lá, que eu falo, meu Deus do céu. Tem gente que eu nem respondo. Assim. Tem gente que ainda, quando eu tô com paciência, eu falo, vamos lá, né? Vamos pelo entretenimento. Mas isso aí, eu nem me importo. Eu me importo com quem tá perto de mim. Eu me importo com alguém que é do meu ciclo, mas alguém que me conhece da internet. Isso aí. Menina, eu fui convidada pra participar de um programa de TV recentemente, ao vivo. Foi, assim, enlouquecedor. Só que era um programa que tem uma base de seguidores muito conservadores. Eu fui falar sobre violência contra a mulher e a gente sabe que, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que acha que violência contra a mulher é mentira, que não existe. Não acontece. E assim, os vídeos do que o programa mesmo soltou viralizaram na internet, deu mais de 100 mil visualizações. E tinha cada comentário, e as meninas aqui do escritório acompanhando, 24 horas, rodando, assim, os vídeos. Nossa, mas você viu o comentário? Tipo, gente... Não vi. Sim, não vi, não quero ver, não faz diferença. A gente até fez um react dos vídeos, assim, dos comentários, porque acho que é importante também conversar sobre algumas coisas, principalmente em níveis de agressividade dos comentários, porque as pessoas se sentem muito confortáveis pra falar coisas bizarras na internet, né? Mas assim, cara... Eu tô fazendo o meu. Eu não tô gastando meu dinheiro, eu não tô gastando meu tempo indo no perfil dos outros pra falar isso. E a Camila Vidal, que tem o Moving Girls, né, que é a maior comunidade de empreendedorismo feminino do Brasil, ela fala uma coisa que pra mim sintetiza tudo isso, que é você tem que ocupar a sua vida com a sua vida. Se você passa 3 horas do seu dia na internet xingando as pessoas, reclamando, criando confusão, meu filho, você podia estar fazendo dinheiro, você podia estar meditando, fazendo uma terapia, indo pra academia, mas não, você tá ali pensando na vida do outro, e assim... E o outro explodindo. Você tá dando audiência pro pessoa. É isso. Eu acho maravilhoso. E hoje em dia, como que é a sua relação com o dinheiro? Você vê ele como acesso ou você vê ele como um ativo prioritário? Grazi, eu via como um ativo prioritário por muito tempo. Na verdade, eu achei que eu vi. Eu olhava e falava assim, nossa, eu quero ganhar dinheiro. Eu sempre tive algumas coisas assim, eu nunca passei por cima dos meus valores por causa de dinheiro. Isso aí nunca. Nunca, nunca, nunca. Isso pra mim é inegociável. Nada errado por causa disso. Mas pra mim, assim, era preciso ganhar dinheiro. Como vamos fazer isso? E aí eu tive algumas coisas na vida que eu fui percebendo só depois. Então, eu tive relações, por exemplo, com cliente dentro da advocacia que eu optei não pelo dinheiro. E eu tô falando assim, de 800 mil reais. Eu optei pela situação, porque era uma situação complicada. Então, eu abri mão de 800 mil reais. Mas ali eu ainda não atinava que eu não tava olhando diretamente pro dinheiro. Só que quando eu vim nos últimos, vamos dizer, dos 2 anos, eu comecei a ver que todas as minhas decisões, elas não se baseavam no dinheiro. E pra mim isso ficou muito claro quando eu saí do meu escritório da forma que eu saí. Que foi abrindo mão de muito dinheiro. Pra poder fazer o que eu acreditava. Porque tudo o que eu mais queria era não ter que dar satisfação pra ninguém. Tudo que eu mais queria era levantar de manhã e falar assim, nossa, se eu quisesse, sei lá, eu ir lá pra Dubai amanhã, eu posso ir, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quiser trabalhar da minha casa, ou se eu não quiser trabalhar pro escritório. Eu queria essa liberdade. Então eu descobri que não era, que era um meio.
que era o meio das coisas que eu queria e que não era tudo. Embora eu achasse que era tudo, não era tudo, porque se eu tivesse que tomar uma decisão financeira e me colocar numa prisão, eu preferia abrir mão do financeiro. Então, nos últimos anos, ganhou um sentido novo. Isso é muito, muito legal, né? Porque acho que vale a pena também desmistificar essa ideia de que a ambição tá necessariamente relacionada a ser o tio Patinhas, né? Não é o dinheiro pelo dinheiro, cara. É o dinheiro pela liberdade, é o dinheiro por poder fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, frequentar os lugares que você deseja e ponto. Ninguém tem nada a ver com isso, né? E, enfim, e convenhamos, quando você trabalha pelo dinheiro, você tem uma vida muito vazia, né? Porque tua conta tá cheia, mas você tá ali, ó, morrinha, mão fechada, não viaja, não tem uma experiência legal, não leva sua família pra passear, não consegue viver com conforto, tá ali, seus filhos passando vontade de comer alguma coisa, você fala, não vou comprar porque é caro. Cara, que vida vazia, sabe? Não adianta ter todo o dinheiro do mundo e não conseguir olhar pra ele como uma ferramenta. No meio. Sim. Quando eu tinha um plano de vida. Até os 30 eu tinha que ter casa, carro, dinheiro investido, ter casado. Era isso. Ter saído do país. Esse era meu plano reto de vida. Aos 28 eu fiz isso. E aí eu tive uma depressão. Além desse rompimento com a minha casa, que era o que eu tava falando, eu vivia sempre pelo próximo carro, pela próxima casa, pela próxima coisa. E aí um dia eu fui pra terapia e falei com a minha terapeuta, eu falei, olha, não tá legal. Isso aqui, tem alguma coisa aqui que não tá bom. Mas eu não tinha noção do que era isso. Falei com ela, eu não consigo sentir felicidade. Eu não consigo comprar a casa que eu queria. Eu era louca pra comprar um apartamento onde eu comprei. E eu comprei o apartamento do jeito que eu queria. Mas eu olhava pra ele e falava assim, ok, não fez mais que a sua obrigação. Beleza, fui lá, comprei um carro, ok, não fez mais que a sua obrigação. Viajei, chorei 20 dias na Europa. Falava, não fez mais do que a sua obrigação. E eu voltei e falei, tá errado, porque como é que é isso? Mas eu não conseguia sentir. Eu não conseguia olhar para aquilo ali e me sentir verdadeiramente dentro daquilo ali, porque eu tinha medo de me perder ali dentro. Então eu só vivia, eu só fazia. E aí um dia ela virou pra mim e falou assim, sabe quando as coisas vão fazer sentido na sua vida? Quando você sentir. Eu não conseguia me emocionar, eu não conseguia ficar feliz pelas coisas que eu tava conquistando, porque pra mim era materialmente falando aquilo ali, era tipo um check na minha lista material. E você vira quase um robô, né? Tipo, isso eu tava cumprindo a minha listinha, mas eu falava, mas então, e aí? Tipo, né, eu achei que aqui era um master, na hora que eu chegasse, eu vivi pelos dias, eu vivi os dias tristes, porque eu achei que o dia feliz era isso aqui. E aí ela falou comigo, sente. E ela falava isso muito comigo, sente. Quando eu comecei a sentir, eu comecei a ficar feliz nos processos. Feliz nos processos, de tipo, um pôr do sol e eu tava lá chorando. E isso, pra mim, foi muito, muito, muito louco, porque eu sou muito racional. E você sabe que, em relação a isso de crescer e tal, enfim, conseguir olhar pro dinheiro de outra forma, eu já te contei essa história, mas eu tenho uma história que é 100% relacionada a você, né, em relação a dinheiro, que você conta sempre, né, que você sempre teve o sonho de viajar para Paris, mas não tinha dinheiro para viajar para Paris, tinha tempo para viajar para Paris, mas não sentia que você podia. E daí um dia você simplesmente acordou e falou, vou para Paris, é isso, né? Eu fui para outro lugar antes. O que não faz sentido. Do lado, eu tava do lado de Paris, mas eu não consegui chegar em Paris. E era o seu sonho ir pra Paris, era o sonho, né? da minha vida. E daí eu ouvi você falando sobre isso, foi, cara, eu não posso fazer isso comigo mesma, eu tô trabalhando igual uma maluca, eu tô descabelada, eu já tive 2 burnouts, eu amo o que eu faço, mas eu tô começando, sabe, a perder o brilho? E daí eu comprei uma passagem pra Europa, foi a primeira viagem que eu fiz pra Europa, e foi uma reconexão comigo e com o meu propósito, assim, surreal. De eu chorar, nossa, eu chorei tanto nessa viagem. Eu ia nos monumentos, isso é muito especial. Eu chorava. E eu voltei pra cá com um olhar tão gratiluz, assim, eu não gosto de falar, mas é a realidade. Porque, tipo, cara, meu trabalho me dá possibilidades, sabe? E não tem nada mais precioso do que isso. E foi assim, foi surreal, fui muito feliz nessa viagem. Enfim, lembro de você sempre que eu penso nela, porque fico pensando, cara, que bom que eu tive alguém pra me falar isso antes de eu cometer o mesmo erro, né? Porque... e daí a importância, de fato, da gente ter mentores de vida, mentores
que vão olhar com outras perspectivas e fazer a gente enxergar mais longe, né? E faz diferença, né, assim. Cara, demais. Eu lembro dessa viagem que eu só chorava, que eu chorava na viagem. E hoje eu vejo que eu ainda choro nas viagens que eu faço. E hoje eu acho muito legal chorar. Porque eu me sinto muito, muito privilegiada. Eu falo, cara, eu vejo coisas hoje, meu trabalho me leva a lugares que muita gente nunca vai ver. Tipo, eu vi a neve. Pra mim foi, assim, a coisa mais espetacular que eu já vi na vida. E eu achava que era a Torre Eiffel. Pra mim, assim, o mais espetacular que eu já tinha visto na vida era a Torre Eiffel. Agora eu vi a neve. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa a mais que o meu trabalho me proporciona. Com certeza. Mas é uma coisa que a gente falou. A gente acredita que o trabalho pode proporcionar isso pra gente, né? Porque tem muita gente que trabalha e não vai viver isso. Porque não acredita que pode viver. E desperdiça toda essa vida, enfim, trabalhando e... Enfim, sendo engolido pelos próprios desejos, né? O que eu acho muito triste. Quando você começou, de fato, a bancar os seus desejos, eu imagino que tenha sido um processo meio não, né? Muito difícil, porque você é uma pessoa exposta na internet e muito do que você faz, da forma como você se posiciona, tá na internet. Mas internamente, o que mudou quando você começou a bancar? Não, eu quero isso, eu quero ser advogada milionária, eu quero ter minha Mercedes. O que aconteceu? Olha, pergunta interessante. Que isso, hein, cara? Você tá profundo. Quase uma terapia isso aqui, ó. Mas é isso mesmo. A ideia Quase uma terapia. Cara, mas o objetivo é esse mesmo, sabe? Porque eu vejo, as pessoas que eu trago aqui no podcast são pessoas que eu tenho interesse de entender a vida, porque eu acho que a gente tem algo a aprender com as pessoas, né? Então, e você, eu adoro conversar com você, então eu fico sempre muito feliz dessa oportunidade. O que mudou pra mim, assim? Pra mim, parte das minhas conquistas, elas fazem parte do meu trabalho. Mas um dos motivos que mudou foi ver o tanto que isso influenciava outras pessoas. O tanto que... Porque é uma coragem a gente ir pra internet. Você dar sua cara pra bater, você ir lá e postar seu carro novo e tomar um exibido. Só que isso tem uma proporção tão maior na vida das pessoas. Sim. Sabe? Isso a gente consegue atingir a vida das pessoas numa proporção tão grande que eu não tinha noção. Eu não imaginava que era tão grande assim. Quando eu comecei a tomar a proporção disso, eu falei, eu vou assumir o ônus para ver o bônus. E acontece, porque as pessoas chegam pra mim e falam, que isso? Quando você fez isso, eu fiquei tão feliz. Eu fiz isso por sua causa. Eu comecei a fazer isso. Vou te dar um exemplo. Eu tenho duas amigas, que são amigas que eu fiz na internet, que a gente se conectou pelo Instagram. E a gente se apoia muito nas decisões, porque nesse percurso também é difícil você achar alguém que realmente torce por você verdadeiramente. Porque é muita gente pra te dar um tapinha nas costas, mas pra poder chegar pra você e falar assim, eu realmente tô feliz porque você conquistou isso. Mas eu sempre fui apaixonada por carros. Eu sempre fui louca por carros. Eu falo, mas um pouquinho aqui. Cara, é que esse é um negócio, carro é um negócio que não me pega. Eu falo pro Victor, tem que andar. Andou, tá ótimo, não interessa mais, mas eu não consigo. Eu amo, Grazi. E eu sempre amei. É uma coisa que eu divido com meu pai e com os meus irmãos, que é todo mundo apaixonado por carro. Então, quando eu comecei a movimentar essa do carro, eu fui na Mercedes. Eu peguei uma Mercedes, eu fiquei 2 dias com a Mercedes. E aí, eu fui, postei na internet. A minha amiga, que não era tão minha amiga assim na época, virou pra mim e falou assim, nossa, eu sempre quis ter uma Mercedes. Eu falei, menina, vai na Mercedes, pega o carro, fica 2 dias, você vai comprar. E aí, a gente foi estreitando os laços. O que aconteceu? Eu falei, vou trocar no meu carro. A gente começou a conversar sobre isso, falei, vou trocar no meu carro. Ela falou, vou trocar o meu também. Eu fui lá, troquei o meu carro, ela trocou, a gente pegou essa terceira amiga e falou, você também vai agora. Agora você também vai. Então você vê que é todo mundo ao seu redor crescendo também, porque você compartilha com as pessoas certas, você fala. Tem os que a gente toma? Tem. Aposto que tem um monte de gente que falou, exibida, postou a BMW nova. Postou que tá lá em Nova York fazendo não sei o quê. Pra mim, esse tipo de comentário nem me pega mais. Mas pra mim, ver outras pessoas se inspirando, a história que você contou, que você foi pra Europa depois do que eu contei. Se eu não exponho isso, talvez não tivesse te impactado. Então, o que mudou pra mim é o tanto que hoje eu vejo que eu consegui impactar de forma boa a vida das pessoas. E esse ano, Grazi, eu tive uma conexão com Deus muito grande. E um dia Deus falou comigo. Num dia, eu contei até isso no nosso evento presencial, eu chorei horrores.
tava descendo, ouvindo um louvor, ouvindo um podcast, tudo ali naquele contexto todo, e Deus falou comigo que nunca foi pra mim, que sempre foi pelas outras pessoas, que o que ele tava fazendo era mostrar através de mim que outras pessoas também podiam, sabe? E pra mim isso foi assim, uau, tipo, nossa, agora eu entendi tudo, sabe? Porque eu fazia orações e falava, Deus, me coloca onde você quer que eu esteja. Me fala o que você quer que eu faça. E a resposta pra mim foi, você vai transformar a vida de mulheres. Porque eu lembro de uma vez que eu vi uma reportagem de uma revista que tinham 10 homens, os 10 advogados mais bem-sucedidos do Brasil, e não tinha nenhuma mulher. E você vê inúmeros escritórios bem-sucedidos, mas você não vê uma grande mulher ali liderando. Eu falei, então eu vou ser essa mulher que vai liderar outras mulheres que vão construir grandes negócios. E hoje eu vejo a proporção que isso está tomando, imagina. Olha só o que você acabou de falar. Você vai ser o escritório maior do país, eu não tenho dúvidas disso. E ver isso acontecendo, pra mim, é sem preço. E vejo também como isso é importante, né? Porque a gente tem muita coisa na internet, né? E tem muito influencer que não influencia em nada, tem muito desinfluencer. E ter gente que tá ali botando um propósito maior, pensando no todo, pensando, tá, ok, mas talvez se eu fizer isso dessa forma, eu seja uma boa influência para outras pessoas, eu consiga movimentar, eu consiga dar esperança para essas pessoas. E acho que tá muito atrelado também com esse momento que a gente vive, né, das pessoas parando de sonhar, parando de ter desejos, ficando mais retraídas, porque a internet, ela oferece o mundo, mas ela também nos tira, né, esse mundo, porque a gente é consumido por ela. Então, você fica ali horas e horas consumindo internet, deixa de correr atrás dos seus sonhos. Se, cara, uma pessoa assistir os vlogs e pensar, poxa, acho que esse é o caminho, sabe? Trabalhar, estabelecer metas, entender, enfim, perspectivas, ver o que eu quero pro meu futuro e não só ficar aqui o dia inteiro scrollando feed, e, enfim, acho que já valeu. Nossa, já valeu super. E pra gente caminhar agora pro final da nossa conversa... Não quero acabar, não. Você me recusa. Tô fazendo terapia aqui, ó. O que é ambição pra você? Nossa, que isso, é terapia mesmo. Vamos escrever aqui. Porque eu sei sentir, mas definir a ambição, nossa. Mas pra mim, o que é a ambição? A ambição é a nossa capacidade de sonhar e de fazer acontecer. E de acreditar em nós mesmos. Então, é conseguir enxergar, então é nos colocar em situações propositais, que a gente vai ver mais. A Camila Vidal fala um negócio, que às vezes a gente não consegue nem imaginar porque a gente não conseguiu ver. E ela fala isso, eu lembro quando ela foi pra Dubai, ela comentou isso. Sim, sim. Ela falou, olha, eu estou aqui, mas imagina as coisas que eu nem sei. Então, pra mim, é a coragem de se colocar em situações que vão expandir a sua mente, em situações que vão te deixar desconfortável, mas que vão te levar para onde você quer. E é a capacidade de acreditar em você e a coragem de desejar. Porque desejar, você tem que ser muito corajoso. Mais do que fazer. Porque isso mexe com a gente numa profundidade. Fazer, digamos que é até mais fácil. Mas agora, sentir e falar, eu quero aquilo ali pra mim, nossa, isso aí é coragem demais. Sim, ainda mais com a quantidade de fluxo de informações que a gente tem, né? Que, num dia eu quero ser influencer, no outro eu quero ser, sei lá, modelo, no outro eu quero ser qualquer coisa. A gente que tá querendo, eu quero investir meu dinheiro em bolsa, eu quero investir meu dinheiro em Labubu, eu quero investir meu dinheiro... Não interessa, a gente tem muito fluxo de informação, né? Então, ter a coragem de entender por que você quer algo e bancar essa decisão é muito profundo, né? É sobre você, né? No final. Porque se você viver a vida do outro, não vai. Se você viver o sonho do outro, não vai. Se você for ver as expectativas do outro, não vai. Exato, exatamente. Cara, que importante isso. Bom, antes da gente fazer o nosso fechamento, me conta onde a gente pode te encontrar, como a gente pode te localizar nas redes, inclusive no YouTube, né, por favor. Ai, gente, eu tô achando muito chique esse do YouTube. O Murilo tava fazendo uns takezinhos. Eu vi! Vai aparecer no blog. Chique. Mas hoje eu tô lá no Instagram, que é @meio_jurídico. Lá no YouTube também com Meio Jurídico. E esses são os nossos canais principais hoje do nosso perfil. Perfeito. E quem quiser fazer mentoria com você, é só dar um oi lá no seu Instagram. Chama lá, gente, vou adorar. Então, tá bom. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada por ter vindo. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite, muito honrada.
E talvez a questão nunca tenha sido a ambição, né? Talvez seja o desconforto que surge quando uma mulher sabe o que quer e sustenta isso com unhas e dentes. Ouvir a história da Jéssica deixa claro que a ambição não é significado de atropelo, é direção, é saber para onde a gente está indo, mesmo quando o caminho não é confortável. Se esse episódio provocou algum incômodo, talvez seja um bom sinal. Às vezes o incômodo não vem da ambição do outro, é medo de encarar a própria. Muito obrigada por dividir sua história com a gente com tanta honestidade. Para você que assistiu o episódio até aqui, eu agradeço. Não esquece de seguir nas redes sociais. O ValenteCast está em todos os nossos tocadores de áudio. E eu aguardo você para o próximo episódio. Um beijo e até mais. Tchau!